Seja muito bem-vindos ao Escanteio. Eu sou a Jay, estou aqui com o Fernando Martinho, meu colega, pra gente bater esse papo. Vocês já sabem que a gente tem playlist, né? Playlist não, né? Trilha sonora pro vídeo. É. Tem playlist também no Spotify? Sim, na conta do Spotify da Corner, né? A gente fez a playlist de MPB do futebol e tem outra lá. E a gente vai fazer outras em colaboração, então fica de olho. Está disponível em clubecorner.com.br, tem lá Spotify. Sim. E aí tem lá os podcasts também, né? Exatamente. Esse é um deles, né? Sim, Escanteio. O que a gente vai ouvir? Então, Jay, recomendação dela. Sim. Jay trouxe aí uma bandinha... Boa dica compartilhada. Super interessante, super interessante. The Internet. Isso mesmo, internet. Tá aqui, ó, pra galera ver aqui na tela, ó. A gente vai ouvir aqui enquanto conversamos, já para não ficar aquele silêncio no fundo, como já é de praxe. Excelente dica aí, musical. The Internet. Bom, ontem, dia 8 de novembro, fez 62 anos da morte de Heleno e é sobre ele que a gente vai falar hoje. Heleno Freitas. Que é o nome todo dele, né, Jay? Exato. Eu fui fazer uma pesquisa e eu fiquei surpresa que o nome e sobrenome só tem isso. Heleno de Freitas, na verdade. Nome não e tem sobrenome. mais nada. Exato. Curioso. Bom, ele nasceu em Minas Gerais, né? Na cidade, eu achei curioso, São João de Nepomuceno. Eu fiquei um tempo travada aqui pra falar. Em Minas Gerais, mas ele cresceu no Rio de Janeiro, né, Fernando? Exato, ele teve uma criação ali bem, digamos, aristocrática, né? Era um cara bem criado, um cara de família, digamos assim, né? Bem criado nesse sentido. Bem criado, né? Até porque ele se tornou um cara muito mal criado, na verdade, né? O Heleno, como diz, né, o próprio livro, que a gente tem aqui alguns exemplares aqui, do Marcos Eduardo Neves. As 3 edições. Tem 3 edições já publicadas desse livro. Nunca houve um homem como Heleno. Então, por isso que eu falei a questão de ser mal criado, tá, Jay? No sentido dele ser realmente um cara muito impossível de tratar, sabe? De se tratar, de se relacionar. O trato dele com as pessoas era muito complicado. E essa criação dele tem a ver com isso, né? Porque ele vai para um ambiente de futebol. A gente está falando ali já de um ambiente de final dos anos 30, início dos anos 40. O futebol já tinha um apelo bem popular aí. Inclusive, só para eu não falei no início, ele nasceu em 12 de fevereiro de 1920. Então, assim, o futebol já estava no processo de popularização no Brasil já. Não era algo tão elitizado ainda. Mas ele vem de uma camada realmente... Estudou no Colégio São Bento, no Rio de Janeiro, colégio tradicionalíssimo. Teve uma educação, advogado, né, estudou direito. Sim. E foi jogar futebol. E ele frequentava, para quem não conhece, né, a história do Heleno, para quem já conhece, está um pouco cansado aí já de saber. Eu tô achando que a internet acabou. Não acabou não. Uma pausa. Vamos explicar que a gente está até com problema de gravação aqui. A gente demorou para gravar de atraso, na real. Esse episódio aqui porque a gente está com um problema aqui de serviço. Não vamos explanar a operadora, mas gostaria. Deveria, né, na verdade. Ou então ela que patrocine, é claro que tá devendo um patrocínio pra gente. Em vez de patrocínio, tem um processo. Não, mas assim, o atendimento tá lá, tem lá as ocorrências lá, como é que chama? Os protocolos, né? Os protocolos. Abertos lá, então a gente está com dificuldade para poder gravar, porque toda hora interrompe a internet, a gente quer ouvir música, a gente tem que puxar alguma informação em tempo real e isso está atrapalhando. A música parou aqui, eu já pensei, acabou a internet. Enfim, coisa que hoje em dia é um problema para todo mundo até. Mas vamos lá. Então, o Heleno, para quem já conhece a história dele, tá um pouco cansado de saber, mas é sempre bom, o personagem é sempre legal entrar. O Heleno, ele permite várias interpretações, porque ele reúne várias características de jogadores, né, muito posteriores a ele, outros até mais bem atuais, assim. Ele teria essa coisa de ser bonito como um Kaká, mas ao mesmo tempo ser midiático como um Cristiano Ronaldo. Mas ter um perfil briguento e soberbo como o Renato Gaúcho, no seu tempo de jogador. Então ele reúne várias características que o transformam num cara singular, porque não dá para o cara ser tudo o que ele era. E extremamente culto, esse era o ponto. Mas culto que beirava aquele cara que sabia tanto que acabava fazendo burrice, como aconteceu no final da vida dele, que ele se recusou a tratar um problema de sífilis, que era só tratar, ele teria tido uma vida... É uma infecção, né, sexualmente transmissível, exatamente, mas curável. E ele se recusou a fazer o tratamento. Porque ele devia ter, dentro de toda a sua cultura, né, também ele devia ter muito de machismo, de não, que tratar isso coisa nenhuma, isso é coisa de boiola, sei lá, alguma coisa lá para o homem do tempo dele, né, pensar.
e ele acabou tendo todos os problemas que a sífilis traz, né? Loucura, demência e tal. E ela tem o estágio primário, secundário, e aí é o caso mais avançado que ele chegou, né? Que aí já ele foi internado. Realmente, vira uma doença neurológica, né? Enfim. E aí, né, Jay, tem uma frase que você destacou do texto do Miguel Lourenço Pereira, na matéria da Corner número 10, que ela está disponível tanto a edição impressa, né? Vou pegar aqui. Que é o Heleno na capa, justamente ele. Está disponível na edição impressa, para quem já tem, vale a pena até revisitar essa parte. Exatamente, o Príncipe Maldito. Essa matéria do Miguel Lourenço Pereira também está disponível na edição online, né? Em clubecorner.com.br você consegue acessar todas as edições, né, digitais, assinar a versão digital se você quiser, ou morar fora do Brasil, tiver dificuldade para receber. E aqui essa matéria, O Príncipe Maldito, de Miguel Lourenço Pereira. E essa frase que ele usa no final é sensacional, porque aqui a gente está vendo aqui um pouco de spoiler do que a gente vai falar ainda, que são frames, né, do filme Heleno, que está na Globoplay. Globoplay, que foi estrelado por Rodrigo Santoro. Meu conterrâneo, petropolitano. Enfim, ele interpreta Heleno aqui já no final da vida, né? Ele aqui interpretando Heleno ali já com todos os 5 anos internado. Para ser mais exata, 4 anos e 10 meses. Em Barbacena, né? Enfim. E ele usa uma frase. Estou tentando achar aqui o fragmento, mas que ele perde a vida muito antes de morrer. Sim. Né? Na hora que eu li, eu fiquei bem impactada. É uma frase que ilustra bem essa vida, né, do Heleno, assim. Ele morreu muito novo e jogou apenas uma partida no Maracanã, porque quando ele jogava no Botafogo, o Maracanã estava ainda... Era um projeto, né, para ser construído para a Copa de 50. Ele tinha ido para o Boca Juniors, depois ele vai para a Colômbia, e aí tem uma passagem legal também, que na passagem do Heleno pela Colômbia é quando Gabriel Garcia Marques, escritor renomadíssimo colombiano, se apaixona por futebol por conta do Heleno, né? Então, essa matéria aqui do Tauan Ambrósio, amigão, gente boa, para quem eu mando um abraço, conta essa história, né, de quando o Heleno de Freitas fez Gabriel Garcia Marques se apaixonar por futebol, também disponível na edição digital. E quando ele volta para o Brasil, já com bastante problema, ele vai jogar no América. Não, ele tem uma passagem pelo Vasco primeiro, antes de jogar no América. Mas ele já começa a apresentar sinais claros ali. E a única partida que ele joga no Maracanã, ele não vê a cor da bola. Foi uma atuação assim horrível, que ele parece... No filme, o Rodrigo consegue dar uma dimensão assim de que ele estava tipo viajando ali, né, naquele estádio que parecia que era feito para ele, né, para uma estrela do tamanho dele poder jogar, mas ele tem uma atuação totalmente apagada e acaba sendo a única atuação do Heleno no recém-inaugurado Maracanã. Essa partida, se eu não me engano, é 51. E ele morre em 59. Isso. Né? A partir dali, a vida dele começa a ir ladeira abaixo. Ele que era, como eu disse, um playboy, né? Ele frequentava a alta sociedade carioca. No filme, mostra muito como ele frequentava o Copacabana Palace, né? E como ele era muito louco, né? É um cara que não foi para a Copa de 50, dentre outros motivos, além de ele já estar ficando maluco, porque ele quase vai às vias de fato com o técnico à época da seleção brasileira, o Flávio Costa. Ele chega a apontar uma arma para o Flávio Costa. Enfim, é uma relação muito, muito interessante do Heleno de Freitas com tudo, né? Ele era um cara impossível. E outra coisa também que tem nessa revista número 10, na Corner número 10, é a entrevista com um biógrafo de Heleno de Freitas, que a gente mostrou aqui, as 3 edições do livro. Nunca houve um homem como Heleno. Marcos Eduardo Neves, ele mesmo, deu aqui uma entrevista pra gente na Corner 10, e a gente, né, vou destacar uma frase dele aqui, que ele, biógrafo, né, diz assim, que quando o Heleno é vendido para o Boca Juniors, é quando o Botafogo finalmente é campeão carioca. Sim. Porque nunca tinha sido campeão com o Heleno. Aí, como ele diz aqui, até porque só seria campeão sem ele. Ele era o melhor jogador do time, disparado, mas era um cara impossível de se relacionar. Era um cara que fazia muito mal para a equipe, né? Então o Botafogo finalmente é campeão só quando ele sai do time. Muito curioso, né? O melhor jogador sair e o time terminar sendo campeão. Então esse cara que desperta muita leitura,
personagem que segue vivo aí e que tem um material vasto, né? Graças à obra do Marcos Eduardo Neves, é uma biografia super elogiada, deu origem ao filme, né? Heleno, como a gente falou, está disponível na Globoplay. Vale muito para quem não conhece assistir o filme e quem sabe até ler o livro e a Corner 10 também. Lembrando que a gente vai, eu vou deixar o link, vamos deixar o link aqui na descrição do filme, né? Que eu até falei no Instagram ontem, que como eu falei, foi o dia que fez 62 anos. Eu falei série, não falei filme. Um erro aí. Mas os livros estão disponíveis aqui no Estúdio Bazar. Isso, aqui é Rua Augusta, 1371, sobre a loja 9. A gente tem esses livros aqui, outros vários também. Corner número 10 também, que a gente está mostrando. Exato, e no site, os livros aqui no Estúdio Bazar e a revista no site da Corner, Clube Corner. Exatamente. Essa parte de livros e tal, tá mais aqui, a parte de sebo. Agora, revistas, publicações da Corner estão disponíveis aí para o Brasil inteiro. Como diz o nome, né? Estúdio Bazar, quer dizer, é nosso estúdio, é nossa loja, nossa redação, é daqui que a gente grava, aqui que a gente vende. Então chega mais, cola aí para trocar uma ideia com a gente. Esse tipo de resenha, todo dia rola uma aqui, né? Sim, dava para gravar um podcast eterno. A gente vem aqui, fica 3 horas convidados. Fica 3 horas falando do VAR. VAR, por exemplo. Exemplo. Eu sou do tipo que fico falando 3 horas mal do VAR, mas... Martinho, o que torna Heleno um personagem tão fascinante 7 décadas depois de sua morte? Acho que a gente acabou já falando um pouco disso, né? Ele permite tanta leitura e reúne nessas características de vários outros jogadores que vieram, né, depois dele. É um cara que continua sendo único. Acho que é isso que o torna tão... qual foi a sua pergunta? Tão único, tão... Um personagem tão fascinante. Tão fascinante, né? Porque ele é muito único. Então, esse é o fascínio que o Heleno desperta, né? Mas são leituras que são muito... que só são possíveis por ele ter existido naquela época, né? Ele hoje em dia... Ele hoje como seria? Ele hoje em dia... A gente fala isso na entrevista com o Marcos Eduardo Neves, por isso que eu recomendo muito a leitura da entrevista com o biógrafo dele. Ele fala que ele teria muita dificuldade com esse mundo de Instagram, que ele seria... Ele fala uma coisa assim, ele falou que ele nem está falando isso, mas o Heleno tem uma coisa meio de Bolsonaro. Era um cara meio que ninguém conseguia controlar, que falava o que pensava sem calcular o impacto. Se isso ficar registrado é um fim, né? Exato. Imagina hoje, né? Ele casos assim de violência, né? Ele era envolvido com briga, igual eu falei, de apontar uma arma para o então técnico do Vasco que viria a ser treinador da seleção brasileira na Copa de 50. Quer dizer, imagina um cara desse hoje, né? Como ele ia ser tratado também, como ele ia ser pisoteado. Então, apesar do cenário que vivemos, ele seria abraçado por uma grande parcela da sociedade brasileira, sem né? dúvida, eu acho que ele teria um carisma, assim, que ele teria adoradores, assim, mas eu acho que aí tem uma coisa meio de Neymar, né? O Neymar é outra característica que eu acho que o Heleno desperta, né? Essa coisa muito de ser amado e odiado, muito protegido e, ao mesmo tempo, até perseguido. Mas no caso eu particularmente acho que o Neymar, justamente por as pessoas cobrarem posicionamento e não ter. Mas no caso dele, ele ia se posicionar até mais do que deveria, talvez. O Neymar ele é cobrado de muitas formas, né? Não só por posicionamento, né? Mas até ele é cobrado por se jogar muito, por cavar muita falta, esse tipo de coisa. Comportamento fora mesmo do campo. Então, mas se exige dele um comportamento, né? Mais de homem e menos de menino Neymar. Menino Ney. O menino Ney. Ele já vai fazer 30 anos, quer dizer, acho que procede. Esse tipo de visibilidade que o Neymar tem, o Heleno teria, fatalmente. Mas eu acho que ele não duraria tanto tempo como o Neymar. Acho que ele teria... Se tivesse uma assessoria muito boa. Feito alguma coisa aí no meio do caminho que, né? Tem essa coisa meio intempestiva também dele, dentro de campo, não do Neymar agora, mas eu queria falar do Edmundo, que é outro personagem que sempre teve esse temperamento, né, explosivo e tal. Então é meio que um coquetel, né, de características que fazem do Heleno esse personagem fascinante, né? Que até hoje segue quase 7 décadas, né? A gente já está na 7ª década aí sem Heleno de Freitas, sendo que foi um cara que morreu no ostracismo, é importante lembrar. A morte dele não foi noticiada, não foi muito documentada, vamos dizer assim. E Heleno segue aí, em pleno 2021 ainda. E tem fotos, né, da onde ele ficava internado. E era muito simples, assim, então ele foi realmente do auge, do luxo. Claro, do Copacabana Palace para uma clínica... Um quartinho com 2 pessoas solteiras. Não era nem uma clínica, não era uma casa de repouso, era um hospício. Era um hospício, era isso. Era um hospício, porque ele estava com enfermidade, né, mental. E ele foi internado a primeira vez em 44, não, é isso?
Ele não fica muito tempo, foram 4 anos. Ele vai uma vez e volta, se eu só confirmar isso. Acho que, se eu não me engano, ele foge do hospício, ele chega a fugir. Em 51, em 52 ela é internada pela primeira vez na Tijuca, no Rio de Janeiro mesmo, e aí só depois ele fica... Tem que isolar o cara, mas aí... Nos últimos 5 anos da vida dele. Realmente ele já não se reconhecia mais e tal, não conhecia as pessoas e tal. Teve um final de vida extremamente melancólico, um cara que teve toda a fama que teve, se relacionava, né, com... Há, inclusive, rumores, esse é um rumor boato, o Marcos Eduardo Neves foi atrás disso e não encontrou nenhum registro que evidenciasse, né, que pudesse dar a entender que ele tivesse relacionado com Evita Peron, no período que ele morou na Argentina. Mas era possível, é muito possível que eles tivessem se conhecido. Momento fofoca. Isso realmente, esse encontro pode ter acontecido, era um jogador muito midiático, né, como eu falei, polêmico, tudo isso, e boêmio, né, um cara extremamente boêmio, então toda a sua característica aí de bom vivant poderia tê-lo colocado no mesmo lugar, no mesmo ambiente que Evita. E aí, obviamente, as fofocas vão surgir a partir daí. Mas era um cara que se relacionava com cantoras, atrizes e tal, e personalidades. É uma sensação, não tem, tempo. Isso acontece igualmente, né? Claro, Só que não tem tanta mídia em cima disso. Mas ele era muito pioneiro nisso. Ele foi extremamente pioneiro nesse... De associar jogadores de futebol às atrizes e celebridades. Né? Ele foi o primeiro popstar do futebol. Brasileiro, pelo menos. Ele teve a transcendência de jogar na Argentina e na Colômbia, o que coloca ainda no patamar mais elevado, e foi protagonista enquanto personagem, não tanto como jogador na Argentina, por exemplo, o coloca muito na frente disso, né, de ter sido um Pelé à frente do tempo, no sentido não só da bola, porque ele realmente era um craque de bola, mas no sentido, ele tinha muitos gols pelo Botafogo, média de quase um gol por jogo, né? Sim. 208 gols, 249 jogos, se não me falha a memória. 238. 38 jogos. E 209 gols. 208 gols. 208 gols, isso. Então, assim, é um cara muito à frente, média de quase um gol por jogo. Então, ele teve um protagonismo extracampo que outros poucos tiveram, né, depois, assim, como o Pelé. O Garrincha teve uma vida boêmia, mas era diferente, não era um cara tão midiático. Então, ele era muito à frente nesse sentido de ser um popstar muito antes de toda a cobertura midiática, né? Porque hoje você tem as ferramentas que te colocam automaticamente nesse patamar, né, com essa projeção midiática. Como você fazia isso nos anos 30, nos anos 40, né? Ele fez isso internacionalmente. Então fala-se muito que o George Best foi o primeiro rockstar do futebol. O que eu até concordo, porque é uma coisa mais rockstar mesmo. Mas o Heleno foi a primeira estrela, né, que excedeu os gramados de futebol. Sem dúvida, o Heleno, mais um componente que o faz tão fascinante. 7 décadas depois. Exato. É isso. O que mais temos para hoje, Fernando Martinho? O que mais temos para hoje? Eu queria ressaltar o aniversariante. Era aniversariante? Com calma, a pauta da... Agora essa parte fica em preto e branco. Essa é porque a gente falou sobre 3 assuntos da última vez, o VAR... Mas aí perdemos o timing, né? Porque quando a gente grava e passam os dias, não tem sentido muito publicar aquilo. Foi o Diego Lugano? Foi. Diego Lugano fez aniversário na semana passada, sim. Corner 3? Corner 8. 8. Eu falei carne, olha só, tá tudo errado. Corner 8. Diego Lugano fez aniversário, a gente falou bastante dele. A gente grava a primeira vez e que não deu certo. Mas deu erro aqui de câmera, de áudio, não sei o quê. Passou a data e a gente fica já um pouco fora ali. Eu só queria mencionar mesmo porque foi o dia e tem corner, ele tem na capa, né? Então não tem por que não falar aqui. Baita entrevista, a gente falou muito de Uruguai nessa edição da número 8. Mas vai ter oportunidade para falar dessa edição de novo. Diego Lugano, baita personagem, capa da Corner número 8. Vale a pena também dar uma visitada. É isso. Agora é seu momento de pedir comentário, Então, é que o algoritmo do YouTube obedece essa lógica, né? De curtir o vídeo, ativar o sininho, inscrever-se, né, no caso, compartilhar e Manda comentar. Manda aí no grupo dos amigos, a gente sabe que você tem grupo no WhatsApp. Isso, também. Aí você comenta no WhatsApp, mas também comenta aqui no vídeo, aqui embaixo. Interage com a gente, fala sua opinião a respeito. Me responde a pergunta que eu fiz para Fernando. O que torna Heleno um personagem tão fascinante 7 décadas depois? Exatamente. O que você acha de Heleno? O que ele falou é a opinião dele. Aí você comenta o que você acha aqui embaixo. Já conhecia Heleno? Não conhecia? Também fala aí pra gente e tal. E é isso, vamos interagir aqui. A ideia é essa, desse escanteio. Isso. É isso. Curte, comenta, compartilha. Site clubecorner.com.br, redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. TikTok. Estamos arrasando por lá, inclusive. Tudo culpa da Jay, tá? TikTok é tudo culpa da Jay. É isso, mais um
rápido, menor do que os outros, acredito, pelo tempo. Até a próxima, Jay. Mas quando é que a gente volta? Quando a internet deixar. Quando a internet deixar, mas terças e sextas a gente pretende estar aqui regularmente, liberando os cortes, né, também para o pessoal. Sim, nas redes sociais. Acompanhar aí no TikTok dela, no Instagram e Meu também... não, da Corner. Não, porque é dela. Ela comprou a Corner para usar o TikTok. Para poder usar o TikTok. Beleza, gente? Isso. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu. Foi bem menor esse, você vai ver. Ótimo. Ei, mas a gente pode fazer isso, não pode? Fazer todo dia